Agora o negócio ficou feio, a coisa vai esquentar e Solo Leveling vai trazer uma bomba cada semana até o final dessa temporada. Oi, estou de volta aqui para o nosso clássico Sabadungeon. Não sabe o que é Sabadungeon? É o nome do nosso dia oficial de comentários de Solo Leveling aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito para acompanhar toda semana comentários sem spoilers do manhwa de Solo Leveling, é só entrar aqui embaixo, ó, clicar no botão inscreva-se se quiser apoiar este canal e participar de lives fechadas, Discord exclusivo e muito mais. É só clicar no botão seja membro ou apoiar por catarse.me/Gabi Xavier. E hoje é dia da gente falar de luta de galera Rank S, como o negócio tá altamente desbalanceado, mesmo com os tops até agora que já apareceram do Japão. Mas será que esses são os Rank S mais fortes que tem nesse universo? Será que porque Sung Jin-woo tá se mostrando fortíssimo depois do desafio do castelo demoníaco e tal, ele é imbatível, ninguém mais vence ele? Será que acabou toda a emoção? Não sei, mas tem Ilha Jeju chegando aí, uma galera indo se arriscar e o Monstrão até falou nesse episódio, gente. Então a gente tem muito o que comentar. Ah, se quiser as camisetas mais incríveis inspiradas no universo de animes, mangá, Japão, loja.com.br/Gabi-Xavier para estampas como essas que você está vendo na tela e várias outras. É isso, né, gente? Primeiro a gente começa o episódio mostrando a luta de 4 contra 4 lutadores ali Rank S, 4 da Coreia do Sul, que a gente estava familiarizado já com Chae-in, Baek e outros dois que não tínhamos visto tanta coisa até então, e 4 do Japão. Isso porque o grupo do Japão chegou junto com o Goto e eles estavam ali tentando entender qual era a força da galera da Coreia do Sul. Por mais que seja uma iniciativa em grupo, ou seja, todos eles, 16 que confirmaram depois estar na ilha, eles lutarão contra o mesmo inimigo, vários desses monstros que são perigosíssimos, então eles são parceiros, também existe aquela briga de ego. O quão forte você é, o quão mais ou menos forte que eu você é, o quanto eu sou mais poderoso, vamos testar um pouquinho? Mesmo que a gente já tenha entendido a definição de que Rank S nesse mundo é o topo, ou seja, a partir dali é o universo de possibilidades, então o Rank S pode ser muito mais forte que outro porque não tem algo acima do Rank S, ainda assim, qualquer um que chega nesse patamar com primeiros ou segundos despertares são muito fortes. Então uma luta entre eles, mesmo que a princípio estejam se segurando aqui e ali, é altamente perigosa e explosiva. E aí você vê o cara que fica gigantão lutando contra o outro, a Coreia do Sul até que começa a perder. Chae-in se mostra alguém que secretamente é chamada de a dançarina porque ela é muito ágil, tem golpes, formas de lutar de maneira muito flexível, até de maneira bela, inusitada, difícil de prever, difícil de acompanhar. Ela consegue se sair bem contra a lutadora do Japão, mas, num geral, sequer Baek consegue segurar, mesmo segundo ele, se ele se transformasse, chegasse no ápice do seu poder, ele não consegue vencer dois daqueles que estão o enfrentando, ele não consegue se sobressair e num balanço geral, a Coreia do Sul, naquela formação com esses 4 que estavam lutando, sairia na desvantagem. A questão é, existia um outro do Japão, Kumamoto, inclusive, que estava enfrentando o Baek no começo, que ele parecia mais medroso, receoso, não tão forte, ele se afasta, ele fica com medo quando o Baek começa a se transformar, e no momento em que ele é agredido com vários socos sucessivos pela Chae-in, que estava só ali indo ajudar o coleguinha, ele se transforma. Mostrando que, mesmo entre esses Rank S, por exemplo, o Baek tem situações em que ele se transforma, chega num ápice de poder, fica mais forte. O outro, quando ele é pressionado e fica com raiva, se sente agredido, ele ultrapassa seus níveis de racionalidade, não é como se ele ficasse necessariamente forte apenas, né? Se aumentasse o seu poder. Ele meio que libera qualquer amarra social e ele se transforma em alguém altamente perigoso, sede de sangue, como o próprio sistema do Sung Jin-woo observa, né, dos seus adversários, que pode inclusive se virar contra os próprios amigos, os próprios aliados. O tempo todo o Goto, o líder da guilda japonesa, tá do lado de fora, até certo momento, dizendo pra healer deles, olha, qualquer coisa, cura a galera, se o negócio ficar meio feio, se Kumamoto sair do controle, a gente vai e para essa briga, o tempo todo mantendo aquela postura de eu sou o mais forte aqui. Até que quem sente que a coisa pode sair do rumo e chega e interfere com uma agilidade que surpreende quase todos ali é Sung Jin-woo.
Sung Jin-woo que estava sendo tratado como mago, portanto não foi chamado para briga. Que vai e defende a Cha Hae-in dizendo, ó, isso aqui tá ficando perigoso, esse cara tá com sede de sangue, ele sente isso, faz parte das suas habilidades do sistema, e ele esmaga o cara contra o solo. O cara que o líder da própria guilda dele, do Japão, estava dizendo, olha, ele pode atacar os próprios amigos aliados, pode sair do controle, vamos ficar esperto aqui para não deixar o negócio subir demais de nível de periculosidade. E o Sung Jin-woo quase com um dedo fala, acabou, né? Chega, já foi. E quando ele chama essa atenção, aí ele faz o líder da guilda japonesa se colocar e dizer, quero te enfrentar. Por mais que não haja uma comunicação direta entre ambos, veja, o anime se esforça para explicar isso ou para mostrar essa diferença de linguagem entre os dois, Coreia do Sul e Japão, e no manhwa também tinha algumas estratégias para isso acontecer, mas o Sung Jin-woo percebe pela aura ameaçadora, pela postura do outro cara, do Goto, de que ele estava sendo desafiado a lutar. E assim ele faz. Beleza, por quê? Qual é a chance dele de lutar num ambiente controlado contra um lutador rank S e o melhor do Japão, pelo que ele sabe? Um ambiente perfeito. E ele começa a lutar contra esse cara numa postura que parece ser quase afrontosa, né? Porque ele começa a sorrir. Ele desvia, ele parece brincar. Cha Hae-in percebe que ele não está dando tudo de si. Aliás, Cha Hae-in tá no inferno na terra, né? Porque ela sente um cheiro horroroso quanto mais fortes seus adversários, tirando o cheiro perfumadíssimo que ela sente do Jin-woo, o resto ali tá fedendo horrores. Então, enquanto mais o Sung Jin-woo ele se esquivava, segurava na mão do cara ao invés de segurar no braço e acabar com a luta, quanto mais ele sorria e parecia brincar, mais ele deixava o outro adversário com raiva. A ponto do cara do Japão, ele fica tão possesso, com orgulho ali, tão mexido, que ele fala, não, eu vou acabar com esse cara, eu vou acabar com a vida dele, não vou mais lutar pra deixar ele machucadinho pra testar, eu vou liberar toda a minha força e vou assassiná-lo. E ele consegue? Não. A luta, tudo bem, é interrompida pela galera, 2 do Japão, 2 da Coreia do Sul, Baek e Cha Hae-in segurando Sung Jin-woo pra que aquilo ali acabasse, mas verdade seja dita, Sung Jin-woo em nenhum momento levou a luta realmente a sério. Ele não liberou suas zilhões de sombras que poderiam acabar com aquele cara. Por mais que ele percebesse que, por exemplo, um golpe ou outro que ele não desviasse poderia perfurar seu olho, poderia deixá-lo cego, poderia acabar com ele aqui e ali, ele conseguia visualizar estes golpes, ele conseguia racionalizar aquela luta e, portanto, levar não como brincadeira, mas como uma análise, tratando o cara rank S como qualquer coisa ou alguma coisa controlável. Baek é um que já desconfiava e cada vez mais tem certeza de que Jin-woo consegue evoluir em força. Ele não falou disso com ninguém, até porque não é o momento dele tentar falar sobre o cara quando ele tá indo para uma missão dificílima, mas já existe uma pessoa que percebe o quanto o poder do Jin-woo vai ficando mais forte. Isso porque Sung Jin-woo não libera completamente todas as suas habilidades, tanto é que a galera fica meio confusa. Ele é mago porque ele libera diversas sombras, ele faz uma evocação de criaturas, o que é algo nitidamente de um mago, mas ele se movimenta agilmente como um assassino, ele luta tão bem quanto um lutador. Quem é esse cara? Tá num momento em que as pessoas não estão tendo tempo de focar nele, pelo menos não esses que, como eu disse, estavam se preparando para a raid, para o ataque na Ilha Jeju, que é o que a gente vê começando a acontecer. Agora, detalhe importante. Quando tudo isso acontece, no final disso, o conflito separado, o cara do Japão transtornado porque sentiu como o outro era muito mais forte, o 10º despertado lá da Coreia do Sul, rank S, e era muito melhor que ele, que tinha uma pompa toda de sou poderoso. Imediatamente depois disso tudo, a gente vê o Jin-woo pensando, nossa, nem Baek nem Cha Hae-in perceberam que eu coloquei ali umas sombrinhas, ou seja, a galerinha que ele controla, meio que infiltrados, fundidos na sombra deles. Assim como ele deixou algumas sombras patrulhando, por exemplo, ali o seu bairro, perto de onde ele e a irmã moravam, agora a mãe também, ele deixou sombrinhas grudadinhas dos rank S que irão para a Ilha Jeju. E o que a gente descobre em seguida é que a resposta dele para o presidente da Associação de Hunters é que ele não iria para a ilha. O que é uma resposta temerosa. Por mais que fossem no total, então, 6 da Coreia do Sul, porque o healer rank S aposentado resolveu ir
Sim, e 10 do Japão, 16 Rank S fazendo uma missão muito perigosa, são 16 Rank S, 16 pessoas fortíssimas. Teoricamente, esses caçadores conseguem dar conta. A gente vê que existe todo um esquema com navios no próprio continente da Coreia do Sul para que existam outros caçadores, Rank B, Rank C, até aqueles que foram na dungeon tenebrosa do começo dessa história com Sung Jin-woo, que ficam ali de prontidão para alguma coisa caso saia do controle. Se algumas formigas forem voando para fora da ilha, tem a galera dos navios, barcos, destroyers, como chama isso? Já não sei. Tem a galera do continente, se as formigas forem se aproximando, qualquer uma que seja da Coreia do Sul, eles vão contendo esses danos. Mas se a galera Rank S não der conta, não adianta, porque vai todo mundo falecer se eles não controlarem essas formigas. Elas vão se espalhar, e se os mais fortes não conseguiram segurar o negócio, os que ficaram no continente não conseguem também. Eles são, no máximo, contenção de microdanos que vazarem. E é isso, é todo um plano estratégico. Quem podia e quem não quis, Sung Jin-woo não foi. E o motivo disso foi meio que deslocado do episódio, porque foi um momento que não vinha nessa parte, foi adiantado em episódio passado, que é aquilo dele ver que a mãe despertou, que a mãe agora tá voltando para as atividades comuns, limpar a casa, que a mãe ficou naquele apartamento. Isso é informação importante, porque ela ainda espera que o pai volte, porque o pai é um caçador muito forte, sumiu. É motivo, inclusive, que faz o Sung Jin-woo não contar pra mãe que ele também é um caçador agora Rank S muito forte, para que ela não faça o link com o marido que desapareceu. Ele não pode correr o risco de sumir, de falecer na ilha Jeju, porque ele tem pessoas para cuidar. Então tem esse lado passional. O negócio interessante é a gente ver as formiguinhas monstruosas também falando, porque na cena, além de me lembrar muito as formigas de Hunter x Hunter, pra mim é inevitável, eu acho que a inspiração tem que estar aí de alguma maneira. A formiga rainha, ela dá origem a um novo monstrão. Ela já tá ali parindo várias formigas que eles já observam por estudos, por análise, por contato agora, que são mais evoluídas do que da última vez que tentaram as enfrentar. Mas ela sabe, a formiga rainha, que eles precisam de um soldado perfeito, de alguém para destruir o mundo. E ela dá origem a essa cria colocando isso tudo nessa nova formigona terrível, matadora que ela pariu nesse episódio. Você vai destruir tudo, você vai ser o dominador de universos, você vai acabar com todo mundo. É basicamente o que ela coloca aí, essa energia terrível, destruidora dentro da sua barriguinha, e a gente vê esse monstro saindo. O que o episódio mostra pra gente? Tem algo muito pior do que só as formigas, do que só a rainha, do que só algumas formiguinhas evoluídas que eles não sabem que vai acontecer. Então, esses microfatores diferentes, inusitados, as surpresas, é o que pode definir uma derrota deles nessa missão, por mais articulada que seja, por mais que tenha a galera Rank S. E sem o Sung Jin-woo ali, certamente é algo que vai fazer falta. Agora, narrativamente, é mais interessante, porque aí você pensa, o perigo fica maior, fica menos roubado, fica menos fácil, aí a gente vai ver uma galera sofrendo, eventualmente morrendo, mas sem dúvidas deixa um arco que pode e vai ser emocionante, mais emocionante, né? Porque a gente viu que Sung Jin-woo já tá num level muito, assim, evoluído. Se ele chega de uma vez só, sejamos sinceros, vamos ser aqui bem claros com a estratégia narrativa de Solo Leveling. O negócio seria muito mais fácil, muito mais rápido. Então qualquer tragédia que possa acontecer poderia não rolar se ele estivesse lá. É por isso que eles tiraram o Sung Jin-woo deste momento da ilha Jeju. Se ele vai aparecer depois, você tem que esperar e assistir. E o negócio já começa assim pegando fogo, literalmente, porque a gente vê o Choi chegando, ele chegando de avião, botando fogo na galera, percebendo que ele tem que gastar mais poder do que anteriormente nessas formigas, já é um primeiro sinal de que elas estão mais fortes. E eles chegam tal como o grupo Avengers, né? Assim, Vingadores. Eles estão chegando para uma missão quase impossível, que se eles falharem a tragédia vai acontecer, e se eles falharem é o fim da Coreia do Sul. Será que eles vão vencer? Gente, esperem caos, fogo, cenas absurdas, cenas difíceis, momentos impactantes, porque é isso que promete o arco da ilha Jeju. Até onde eles vão chegar? Considerando que a gente tem mais episódio 11, 12 e 13, e 12 e 13 serão episódios unidos, ou seja, 2 semanas apenas de Solo Leveling, a gente tem que esperar um pouquinho pra ver, mas dá pra caminhar, ainda mais considerando o ritmo que eles estão adaptando. E assim como a gente vai assistir a destruição, caos, quer dizer, a missão na ilha Jeju,
eles lá na Coreia do Sul também vão assistir, porque vai ter um cameraman caçador rank A que não queria lutar, queria só filmar as coisas e é especialista nisso. Mas será que ele consegue sobreviver para filmar tudo o que vai acontecer? É o que a gente vai descobrir a partir da semana que vem, que promete muita coisa. O final dessa segunda temporada promete ser explosivo, assim como ou mais do que foi a abertura da temporada em si. Né, filha? Com comentários felinos de fundo no finalzinho deste vídeo. Espero vocês em todos os próximos vídeos deste canal de Sabadungeon, Solo Leveling e outros animes e mangás que eu falo por aqui. Se você puder, quiser, e eu agradeço muito se você fizer isso, se inscreva aqui embaixo, clique no like que ajuda muito no engajamento desse vídeo, muito mesmo. Seu comentário e seu like fazem toda a diferença para o YouTube entender que você gosta do que você está assistindo, e se você está até este final, eu suponho que você goste. Então, se não deixou, deixe o seu like e se inscreva para acompanhar todos os próximos conteúdos por aqui. A gente se vê neles. Tchau, tchau!